Prontos para mais uma semana de aula? Nessa semana a gente vai continuar falando de operações com fração. Na última semana a gente viu a adição, subtração, multiplicação e a gente também viu a divisão. O nosso objetivo continua sendo o mesmo, que é resolver e elaborar problemas usando as operações com as frações. Quando a gente fala em operações, a gente sempre tem um jeito de fazer, um passo a passo de fazer. A gente aprendeu na última aula que a palavra que define isso é a palavra algoritmo, é uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que servem para resolver um problema. Então, quando a gente usa a operação, a gente tem uma sequência de passos para resolver ela. E nisso a gente vê o princípio de semeadura e colheita, porque existe um momento de fazer cada coisa. Se a gente, na hora de estar fazendo um algoritmo, faz algo no momento errado, a gente não vai colher um resultado correto. Se a gente pula um passo ou faz fora de hora, vai acabar dando errado, tá? Hoje a gente vai começar a falar de uma outra operação, que é a operação de potenciação de fração. A gente já viu a potenciação de números naturais. Como que ela é? Vamos lembrar aqui. Por exemplo, se eu tenho aqui 3 elevado à quinta potência, isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 com 5 termos, tá? Então, é uma multiplicação que tem fatores iguais, que são iguais à base, e o número de vezes que aparece essa base, aqui no produto, é o número que está lá no expoente, nesse caso, o 5. Então, ele faz 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Para fazer com fração, você não vai ter nada de diferente disso. Só que aqui, em vez da sua base ser um número natural, você vai ter uma base fracionária e um expoente lá em cima. Então, 2 terços elevado à quarta potência é a mesma coisa que 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. A gente aprendeu a fazer multiplicação. Multiplicação é só multiplicar os numeradores e multiplicar os denominadores. Então fica assim, uma fração que tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 em cima, que é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 embaixo. De um jeito mais fácil, basta que você eleve a base ao seu o seu numerador ao expoente e o denominador ao mesmo expoente. Então ficou aqui 2 elevado à quarta, que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. E aqui, 3 elevado à quarta embaixo, do 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. De forma geral e simples, quando você tem uma fração elevada a um expoente, basta que você pegue o seu numerador e eleve esse expoente, pegue o seu denominador e eleve o seu expoente. Aqui, em vez de usar números, eu estou usando letrinhas para representar esses valores. Então, o A aqui é o meu numerador, o B o denominador e N é o meu expoente. Simples e fácil. Vou fazer um probleminha aqui com vocês, do passo a passo, que usa essa ideia de potência. Um tanque está completamente cheio com água. Sabe-se que a cada hora 1/4 da água contida no tanque é retirado. Ao final da quinta hora, qual é a fração que representa a quantidade total de água que foi retirada? Então, o que a gente tem? A gente tem um tanque e esse tanque a gente vai representar como um inteiro. O que a gente vai fazer? A cada hora eu estou tirando 1/4. O que sobra? Fazendo essa operação, subtração. Eu coloco aqui um aqui de baixo. Eu procuro frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Então essa fração daqui eu multiplico por 4 em cima e embaixo para fazer uma equivalente a ela. Por quê? Porque tem 4 aqui de baixo e aqui eu não precisaria nem multiplicar ou multiplicar por 1, porque tem 1 debaixo da outra fração. Então ficaria aqui 4/4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 1 vezes 1, 1. 4 vezes 1, 4. Então ficou lá 4/4 menos 1/4. Isso aqui dá 3/4.
quartos. Esse aqui é para cada hora. Para a gente fazer, então, as 5 horas, basta que a gente multiplique lá esse 3 quartos. Faça lá vezes 3 quartos, vezes 3 quartos, vezes 3 quartos, vezes 3 quartos. 3 quartos para cada hora. Quando a gente está multiplicando, a gente está fazendo fração da quantidade anterior. Então, essa é a relação da multiplicação aqui. Mas onde está a potência? E quando a gente faz essa multiplicação, isso aqui, na verdade, é a mesma coisa que 3 elevado à quinta por 4 elevado à quinta, que é a mesma coisa que 3 quartos elevado à quinta potência. Como que fica? 3 elevado à quinta potência, a gente fica lá com 243. 4 elevado à quinta potência, a gente fica lá com 1024. Então, aqui a aplicação de potência num probleminha envolvendo frações e potência, certo? Agora a gente vai começar a falar de uma outra operação que a gente ainda não viu. Mas antes de começar a falar dela nas frações, eu vou dar uma introdução e falar um pouquinho da radiciação, né? A famosa raiz quadrada, tá? Tem outras raízes, mas por enquanto a gente vai ficar com a raiz quadrada, né? Primeiro eu vou começar com um número natural para vocês entenderem a ideia por trás, para a gente poder aplicar isso aqui numa fração. A gente tem esse símbolo aqui, vocês já devem ter visto em algum lugar, numa calculadora, em algum livro, tá? Essa aqui é o que a gente chama de raiz quadrada. Aqui a gente tem a raiz quadrada de 25. Por enquanto, para a gente não vai conseguir tirar a raiz quadrada de todos os números, mas vamos entender como os que a gente consegue tirar. Então, aqui raiz quadrada de 25 é igual a 5. Mas por que isso? Porque 5 ao quadrado é 25. 5 ao quadrado é 25. Então, quando eu procuro a raiz de um número, eu penso que o número que é elevado ao quadrado dá o número que está dentro da raiz. Vamos fazer alguns exemplos para entender melhor? Aqui eu trouxe vários exemplos para você esclarecer a ideia. Então, ó, raiz quadrada de 9, para o nosso primeiro exemplo aqui. Que número ao quadrado, ou que número vezes ele mesmo, dá 9? Pare e pensa um pouquinho na tabuada que você conhece. Que número elevado ao quadrado, ou que número vezes ele mesmo, dá 9? Pensou? É o 3. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3 vezes 3, isso aqui dá 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. Vamos pensar, raiz quadrada de 36. Que número ao quadrado, ou que número elevado à segunda potência, dá 36? Pensa um pouquinho. Pensou? Esse número é o 6. Por que que é o 6? Porque 6 ao quadrado, que é a mesma coisa que 6 vezes 6, dá 36. 64. Qual que é a raiz quadrada de 64? A raiz quadrada de 64 é o 8. Por quê? Porque 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, isso aqui está dando 64. 81. 81, a raiz quadrada é o 9, porque 9 ao quadrado é 80, que é 9 vezes 9, isso aqui dá 81. E o 10? O 10 não tem nenhum número que elevado ao quadrado, ou multiplicado por ele mesmo, que dá 10. Então, nesse caso, quando a gente está falando de números naturais, por enquanto, para números naturais, né, esse símbolo aqui significa não
existe por enquanto. Não é uma raiz, como a gente falou aqui, uma raiz exata de um número. Existe uma raiz, mas por enquanto ela não é exata. Não existe um número natural que vezes ele mesmo dá 10. Tem, por exemplo, 2 vezes 5 dá 10. Mas não é vezes ele mesmo. Né? Se a gente pensar, 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. 4 vezes 4 dá 16. Já passou, não tenho 10. Tá? Então, esses números que estão dentro da raiz são os números que a gente chama de números quadrados perfeitos. Essa é a ideia. E para fração, não vai mudar muita coisa. Por quê? Ela vai parecer com a potenciação. Porque quando a gente tem uma raiz, né? Aqui, ó, de uma fração, basta que a gente tire a raiz tanto do numerador quanto do denominador. Por exemplo, a raiz quadrada de 9 quartos. Qual que é a raiz quadrada de 9 quartos? 2 terços. Por quê? Desculpa, 3 meios. Porque 3 meios elevado ao quadrado dá 9 quartos. Que é a mesma coisa que fazer a raiz de 9, que é 3, e a raiz de 4, que é 2. Eu faço em cima e faço embaixo. Então basta que a gente tire a raiz quadrada de cada um dos valores. Então aqui, vou fazer 2 exemplos para vocês. Quanto que dá aqui? Aqui eu teria que fazer raiz quadrada de 36 em cima e raiz quadrada de 121 embaixo. Qual que é a raiz quadrada de 36? A gente fez agora há pouco. É o 6. Qual que é a raiz quadrada de 121? Vou pôr para vocês aqui, que é 11. Por quê? Porque 11 ao quadrado, que é 11 vezes 11, isso aqui dá 121. Aqui, na letra B, ela é um pouquinho mais difícil porque a gente tem um número misto, que tem aquela parte inteira que eu comentei rapidamente com vocês. Como que eu faria? Eu teria que pegar esse, vou fazer aqui do lado, 1 inteiro, 24, 25 avos. Esse 1 inteiro é a mesma coisa que 25 avos, né? 1 inteiro é 25 avos. Mais o 24 avos. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar 49,25 avos. Então, a letra B aqui vai ficar o quanto? Raiz quadrada de 49,25 avos. Então, ficamos o seguinte, com raiz quadrada de 49 em cima e raiz quadrada de 25 embaixo. Qual que é a raiz quadrada de 49? É 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Qual que é a raiz quadrada de 25? A gente já viu. É o 5. Então, a raiz quadrada de 1 inteiro e 25, 1 inteiro, 24, 25 avos é 7 quintos. Tá bom? Essa é a ideia. Vou seguir com vocês aqui fazendo passo a passo. No livro de vocês tem uma sequência, mas ela não está totalmente detalhada. Por isso aqui que eu vou fazer com vocês. Então, o primeiro passo que a gente tem aqui, que resolver essa expressão numérica, é resolver o que está dentro do parênteses. Então, veja, eu vou fazer aqui do lado algumas continhas. Primeiro eu vou resolver o que está dentro do parênteses. 1 inteiro mais meio. Isso aqui dá quanto? 1 inteiro, eu posso ver dessa forma. Fazendo a fração equivalente, multiplicando por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 debaixo da outra fração, então eu fiquei lá com 2 meios mais 1 meio, totalizando 3 meios, tá? Então, o que está dentro da fração ficou, do parênteses, ficou 3 meios. Só que esse parênteses ele está sendo elevado ao quadrado, depois multiplicado por 1 terço. Não esquece de copiar o resto da expressão, que está dentro do colchete. Depois a gente tem uma soma aqui, 25 quartos na raiz,
fecha a chave, e aqui a gente tem 1/2 ao quadrado vezes. Quanto que vai ficar isso aqui então? Agora eu vou pegar os parênteses e aplicar as potências. 1/2 ao quadrado é 1 ao quadrado, que dá 1. 2 ao quadrado, que dá 4. Copia esta expressão. 3/2 ao quadrado é 3 ao quadrado, que dá 9. E embaixo, 2 ao quadrado, que dá 4. Isso aqui eu vou ter que multiplicar por 1/3 e depois tirar a raiz quadrada de 25/4 aqui. Esqueci da multiplicação. Agora, próxima sequência, multiplicar, resolver o que está dentro do colchete. Vamos lembrar. Então, ó, vou copiar aqui 1/4, multiplica, abre chave. Multiplicação dentro do colchete é só multiplicar em cima e multiplicar embaixo. 9 vezes 1, 9. 4 vezes 3, 12. Para depois somar com raiz quadrada de 25/4. Vou apagar aqui em cima, porque esse aqui eu já usei. Continuando. Agora, dentro da minha chave, eu tenho que resolver primeiro a raiz quadrada. Então, eu fico lá com 1/4, que multiplica 9/12, mais a raiz quadrada de 25/4. A raiz quadrada de 25, a gente já viu algumas vezes ali, é 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Tá? Agora, reparem, só que essa fração 9/12, vou fazer aqui do lado, 9/12, ela é uma fração que não é irredutível. Eu posso simplificar fazendo a divisão em cima e embaixo por 3. Então, eu encontro a fração 3/4. Então, eu só vou fazer uma pequena troca aqui. Esse 9/12 eu vou trocar por 3/4 para facilitar um pouquinho a minha conta. Tá bom? Veja, eu tenho uma soma de fração aqui dentro da minha chave, com denominadores diferentes. Percebo aqui que eu preciso achar frações equivalentes. Vou pegar aqui também a fração, já tem a fração 3/4 e preciso da fração 5/2. Eu preciso que elas fiquem com o mesmo denominador. Percebo que o 4 está na tábua do 2, então basta que eu multiplique por 2 a segunda fração, que eu vou encontrar a fração 10/4. E 3/4 eu posso manter, porque ela já está aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, 1/4, que multiplica a soma de 3/4 com 10/4, que eu troquei por causa da fração equivalente que eu calculei. Vou terminar de calcular dentro da minha chave. Então, eu fico lá com 1/4, que multiplica a soma. A soma aqui já está com o denominador igual. Continua o denominador. 3 mais 10, 13. Como que vai ficar essa multiplicação? 1 vezes 13, 13. 4 vezes 4, 16. Certo? Então, ficou 13/16 essa expressão numérica. Vou fazer mais alguns exemplos mais simples
de um dos exercícios da parada obrigatória que você tem que fazer completar, que eu vou fazer alguns exercícios, você faz os demais, tá bom? Então, calcule o valor das potências e raízes. Então, quanto que vai ficar aqui? 2 terços elevado à quarta potência. Fica lá. 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Só multiplicar em cima. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Embaixo, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Então, temos ali 16,81 avos. Vou dar uma dica para vocês poderem fazer a letra C. Eu não vou fazer ela inteira. Esses 2 inteiros e 1 terço, a mesma coisa que 2 mais 1 terço, aqui dentro do meu parênteses. E você vai somar essa quantidade aqui, vai ficar lá 6 terços mais 1 terço, certo? Por quê? Porque eu posso completar aqui com 1 e multiplicar por 3 embaixo e em cima, encontrando uma fração equivalente 6 terços. Então, isso aqui também vai ficar ao quadrado, e você vai calcular 6 terços mais 1 terço, que dá o quê? 7 terços. E depois você vai ficar com o trabalho de calcular isso aqui ao quadrado. A mesma ideia você pode fazer com a parte de dentro aqui da letra F, transformar esse número misto numa fração, usando a mesma ideia que eu fiz da anterior. E aqui, para tirar a raiz, tá? A letra D está um pouquinho mais fácil, eu deixo com vocês. Eu vou fazer a letra E. Como que eu vou tirar? Aqui eu teria que tirar uma raiz de um número decimal. A ideia aqui, para ficar um pouco mais fácil, é eu pegar esse 4 décimos aqui, é pensar que número ao quadrado dá 0,04. A gente não treinou muito isso anteriormente, por isso que eu vou fazer essa aqui com vocês. Que número que é? É o número... Então, eu tiraria primeiro a raiz individual. Eu tiraria lá a raiz 0,04 em cima e a raiz de 0,25 embaixo. Que número vezes ele mesmo dá 0,04? Isso aqui vai dar 0,2. Se você fizer a multiplicação de 0,2 vezes 0,2, vai dar 0,04. E a raiz quadrada de 0,25 é 0,5. Certo? Um outro jeito de a gente fazer, talvez um pouco mais fácil que isso, vou até tirar aqui, seria fazer o seguinte. Eu tenho aqui 4 centésimos, que eu vou escrever como uma fração. 25 centésimos eu também vou escrever como uma fração. Aqui eu tenho uma fração de uma fração. Como que eu resolvo isso? Lembrando que fração é a mesma coisa que divisão. Então isso aqui seria a mesma coisa que raiz quadrada de 4 centésimos divididos por 25 centésimos. Como que ficaria lá então? Divisão de fração. Mantenho a primeira fração e multiplico pela segunda invertida, pelo inverso da segunda. Fica com 125 avos. Usando a técnica do cancelamento, eu posso cortar esse 100 com esse 100. Então eu fico com a mesma coisa que raiz quadrada de 4 25 avos.
Como que eu faço para calcular a raiz de 4, 25avos? Raiz de 4 é 2, raiz de 25 é 5. Então, aqui está a resposta da letra E. 2 quintos. Vamos fazer aqui o exercício da página 57 do 12. Antes da gente começar, eu só vou pedir para vocês arrumarem aqui, porque ele começa com o número 125. Na verdade, deveria ser o número, somente o número 25, tá? Senão a gente não vai conseguir resolver essa conta. Para resolver a letra A, então a gente começa resolvendo sempre potência e raiz. Vou resolver aqui. 2 terços elevado ao quadrado, quanto que dá? É 2 elevado ao quadrado, que dá 4. 3 elevado ao quadrado, que dá 9. E eu vou dividir pela raiz quadrada de 25/81 avos, que dá quanto? Raiz quadrada de 25, que dá 5. Raiz quadrada de 81, que é 9. Eu vou dividir 4 quintos por 5, 4 nonos por 5 nonos. Lembrando, divisão com fração é a mesma coisa que você tem que fazer, manter a primeira e multiplicar pela segunda invertida. Aqui a gente pode aplicar a lei do cancelamento que eu comentei com vocês, que é simplificar esse número com esse, dividindo por 9. Aqui vai sobrar 1 e aqui vai sobrar 1. Então ficou 4 vezes 1, que dá 4, e 1 vezes 5, que dá 5. Tá bom? Agora a gente vai partir aqui para a letra D. A letra D, tudo que tem raiz e potência a gente resolve por primeiro. Só que eu não consigo resolver toda a primeira raiz porque eu tenho essa soma dentro. Então eu resolvo essa soma primeiro. Vou fazer aqui no cantinho. 1 mais 5 quartos. Isso aqui dá quanto? 1 inteiro é a mesma coisa que 4 quartos. E vou somar com 5 quartos. Isso aqui vai dar 5 mais 4, dá 9. 4 eu mantenho o denominador. Então aqui dentro dessa raiz eu fiquei com raiz quadrada de 9 quartos. E o resto, por enquanto, eu vou manter. Então a raiz de 9 quartos, aqui eu tenho 1 meio elevado à terceira potência, menos 1 quarto, raiz de 1 quarto, vezes raiz quadrada de 1 nono. Raiz quadrada de 9 quartos é tirar a raiz de 9, que dá 3, e tirar a raiz de 4, que dá 2. Então, eu fico com 3 meios. Isso aqui eu vou dividir por 1 meio elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, que dá 1. E aqui de baixo eu tenho 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, eu fiquei com 1 oitavo. Então, tudo que é raiz e potência eu vou resolver ao mesmo tempo aqui. Raiz de 1 quarto. Raiz de 1 é 1. E raiz de 4 é 2. Que multiplica raiz quadrada de 1, que é 1. Raiz quadrada de 9, que é, 3. Porque 3 vezes 3 dá 9. Na segunda etapa, agora eu resolvo divisão e multiplicação. Posso resolver ao mesmo tempo. Vou resolver aqui do lado. Quanto que dá 3 meios divididos por 1 oitavo? Isso aqui é 3 meios vezes 8 inteiros. Lembra, mantém a primeira e inverte a segunda. Isso aqui vai dar 24 meios. 3 vezes 4, 24. 2 vezes 1, 2, que é a mesma coisa que 12 inteiros. Então, essa divisão aqui, ela dá 12 inteiros, menos, essa multiplicação é mais fácil, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 3, 6. Agora, eu tenho que resolver essa subtração. 12 inteiros é a mesma coisa que 12 sobre 1,
Fazendo uma fração equivalente para aqui deixar o denominador 6, eu multiplico isso aqui por 6 em cima e 6 embaixo. Isso aqui vai dar o quê? 72 sextos menos 1 sexto. Isso aqui, enfim, vai dar 71 sextos. 72 menos 1, 71. E o 6 mantém na nossa subtração. Certo? Esses são alguns exemplos. Você vai fazer toda a parada obrigatória e me entregar depois lá no Google Classroom. Aqui, para a gente poder finalizar, a gente vai falar um pouco de noções de porcentagem. Você já deve ter ouvido falar disso, e você pode reparar que aqui na imagem você tem no mercado 30 e esse símbolo aqui. Esse símbolo significa porcento. Ele representa que algo foi dividido em 100 partes e o 30 que está na frente é quantas partes você pegou dessas 100. Então, de uma maneira simples, 30% é a mesma coisa, reparem aqui, que 30 centésimos da nossa fração que a gente já estava estudando, tá? E a gente também já viu de número decimal que eu também posso representar 30 centésimos, né? Poderia escrever lá como 30 centésimos na forma decimal, só que esse zero a gente não precisa dele, que é a mesma coisa que 3 décimos. Então, esse símbolo, que é uma barrinha com uma bolinha em cima e outra embaixo, a gente lê por cento e ele representa uma fração que tem um denominador 100. Então, são 100 partes iguais que você dividiu alguma coisa, dependendo do contexto que a gente tem. Vamos treinar um pouquinho essa ideia. Represente os valores seguintes na forma de porcentagem. Então, toda fração que já tem o denominador 100, é só eu escrever o número do numerador por cento. Sai direto, que nem estava lá no nosso exemplo anterior. 9 décimos é uma fração que não tem denominador 100. Então a gente precisa deixar esse denominador 100. Como que a gente faz? Então o denominador precisa que seja 100. Para isso, então eu multiplico por 10 embaixo. 10 vezes 10 dá 100. Se multipliquei por 10 embaixo, eu multiplico por 10 em cima. Então vai dar aqui, 90 centésimos, que é a mesma coisa que 90%. Tá? Aqui eu preciso deixar o denominador 100. Então o que eu faço? 50 para dar 100, eu multiplico por 2. Então eu multipliquei por 2 embaixo, multiplico por 2 em cima, 7 vezes 2, 14, deu 14 centésimos, a fração equivalente, que é a mesma coisa que 14%. Vou fazer mais um exemplo, os outros eu vou deixar para vocês. Aqui eu vou fazer esse aqui, mas que não é nem, parece que não é nem fração. Mas o que eu vou fazer? Eu vou transformar numa fração colocando 1 de baixo, só que eu preciso achar uma fração equivalente que tenha o denominador 100. 1 para transformar em 100, eu multiplico por 100. 5 vezes 100 dá 500. Então, 5 para a gente vai representar 500%. Tá? Em relação a aumentos, isso vai fazer sentido. Vou deixar a letra D e letra E para você treinar, tá bom? Sempre procurando uma fração equivalente que tenha o denominador 100 e transformando depois em porcentagem. Agora eu vou fazer o inverso. Aqui está a porcentagem e vou escrever com uma fração irredutível. Aqui eu acho que é um pouco mais fácil. Por quê? Eu vou pegar o número que está aqui, por cento. Então é por cento. Então aqui é 15%. Por centésimos. Basta que eu simplifique essa fração ao máximo até que ela fique irredutível. Aqui o 15 e o 100 são múltiplos de 5. Então eu posso dividir por 5. 15 por 5 dá 3. 100 por 5 dá 20. 3 vinteavos. Não tem mais fração para... Não tem nenhum valor que divida 3 que divida 5. Então essa aqui é uma fração irredutível. Tá bom? A mesma coisa você pode fazer nas outras, transformando sempre
numa fração centesimal, vou fazer aqui a letra C e simplificando depois. Veja, 40% é 40 centésimos, que eu posso simplificar por 10 em cima e embaixo, ficando então 40 por 10 dá 4, 100 por 10 dá 10, ainda posso simplificar, dividindo então por 2, 4 por 2 dá 2, 10 por 2 dá 5. 40% pode ser representado pela fração 2 quintos. Vou deixar a letra B e a letra D por conta de vocês, tá bom? Vamos passar agora para uma outra parte do conteúdo, que é cálculo usando a porcentagem. Vou fazer dois exemplos aqui iniciais que vocês têm no livro. Vamos ver o seguinte, primeira situação, eu quero saber quanto é 20% de 500, tá? Lembrando que eu acabei de falar, 20% é 20 de algo que foi dividido em 100. Mas de um jeito bem simples, você pode transformar esse 20% na fração 20 centésimos. A gente já viu que na matemática, esse D a gente pode transformar numa multiplicação vezes 500. Então fica 20 centésimos vezes 500. Simplificando, vai ficar quanto? Multiplicando aqui, ó. Posso pôr um de baixo para ficar mais fácil. Fica lá 20 vezes 500 vai ficar quanto? 2 vezes 5, 10, com mais 3 zeros, 10.000. 100 vezes 1 dá 100. Dividindo 10.000 por 100, eu fico com 100. Então, se eu pegar 20 partes de 100 desses 500 que eu dividi, então fica 100. Um outro jeito que você poderia fazer o 20 centésimos, se eu aplicar a lei do cancelamento na hora de multiplicar por 500, eu posso dividir 500 por 100, isso aqui vai dar 20, então aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 5, então fica 20 vezes 5, então 500 por 100 dá 5, 20 vezes 5 dá 100. Então, quanto é 20% de 500? 100. A próxima situação a gente tem o seguinte, observe o Catarse. Super promoção, desconto de 15% em todos os produtos. Nossa, nessa loja um smartphone custa R$900. Qual o valor desse celular depois de aplicado o desconto de 20%, de 15%? Então eu preciso primeiro saber de quanto é esse desconto. Como que eu calculo? 15% de 900. Como que eu calculo? 15% é a mesma coisa que 15 centésimos. D eu transformo numa multiplicação, 900. 900 divididos por 100, simplificando aqui, ó, eu vou ficar com 9. Então eu vou fazer, na verdade, 15 vezes 9. Divido o 900 por 100 e depois multiplico por 15 o resultado. 9 vezes 15 dá o quê? 135. Poderia ter feito 15 vezes 900 e o resultado dividido por 100. Ia dar exatamente a mesma coisa. 15 vezes 900 dá 13.500. 13.500 divididos por 100, 135. Mas não terminamos, porque esse é o valor do desconto. Então, R$135 de desconto. Só que o celular custava 900. Se eu tirar o valor do desconto, R$135, ele vai passar a custar então R$765. Então, nessa promoção, esse celular vai custar R$765. Vou fazer alguns dos exercícios com vocês. Vou fazer o exercício 19 e depois vocês vão
eu acho que eles têm condição de fazer todos os exercícios lá da parada obrigatória. Não esquece de olhar o PES, tá? Para você me entregar direitinho o que tem que ser feito, tá? Então eu tenho ali 20% de 80. Então como que eu fico? 20%, a gente tem 20 centésimos vezes 80. 20 vezes, ó, posso completar com um aqui de baixo, 20 vezes 80 vai dar o quê? 1.600. Depois eu divido por 100. Isso aqui vai dar 16. Então 20% de 80 dá 16. A B parece meio confuso. 20% de 10% de 1/5. Mas não se assuste. 20% a gente sabe que eu posso representar pela fração 20 centésimos. O D eu troco pela multiplicação. 10% eu tenho 10 centésimos. O D de novo eu posso trocar por outra multiplicação. Vezes 1/5. Veja, ficou um pouquinho mais fácil. Tem uma multiplicação com 3 frações. Basta que eu multiplique os numeradores e multiplique os denominadores. Então eu faço aqui 20 vezes 10, 200 vezes 1, 200. Aqui de baixo eu faço 100 vezes 100, que dá 10.000. 10.000 vezes 5, que dá 50.000. A única coisa que eu tenho que fazer aqui é simplificar essa fração. Então eu vou escrever ela aqui de baixo. 200 sobre 50.000. Se eu simplificar por 100, eu vou encontrar a fração 2/500. Ó, 200 por 100, 2. 50.000 por 100, 500. Ainda posso simplificar por 2, que vai dar o que? 1/250 avos. 500 divididos por 2, 250. Para ninguém ficar com dúvida. Tranquilo? Aqui, tanto na C quanto na D, eu não vou terminar completamente, mas eu vou dar uma dica. Eu tenho 0,25%. Então eu teria 0,25 sobre 100, tá bom? Só que para ficar um pouquinho, vezes 1.500. Só que eu não consigo direto fazer isso aqui. Uma dica, eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo por 100. Multiplicar por 100. Multiplicar por 100. Aqui em cima eu vou ficar com 25. E aqui eu vou ficar com 10.000. E depois eu multiplico esse valor por 1.500. Tá bom? E isso aqui vai dar quanto? 25 vezes 1.500 vai dar o quê? Tá faltando um espacinho aqui. 25 vezes 15 vezes 1.500 vai dar assim, ó. Vou fazer aqui de baixo. 5, abaixo os dois zeros. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. 1 vezes 25 dá o próprio 25. Que na hora de somar vai dar aqui 25, finalizando 0, 0. Na verdade eu não precisava nem ter posto esses zeros aqui, baixando ele lá embaixo, fico com 5, 7, 3. Então aqui eu ficaria com 37.500 em cima, divididos por 10.000. Você pode fazer aí na sua calculadora. Isso aqui vai dar 3,9.
75, tá? Se ficou alguma dúvida, pode me perguntar. A gente vai ter a live sexta-feira, a gente tem o chat particular, o comentário particular que vocês podem me perguntar o que vocês quiserem, ficando com dúvida, tá bom? Tem bons estudos, boas aulas. Olhe lá no Classroom quais são as atividades que você tem que fazer lá no PES, que é o programa de estudos. Façam todas as atividades que eu programei e me entregue. Boas aulas, Deus abençoe.